A pochete não sai só com dieta e nem só com treino. E é por isso que muitas mulheres, elas travam aqui, nesse platô. Ou seja, às vezes elas se alimentam bem, elas treinam bem, mas a bendita da pochete, né, essa região aqui, ó, inferior do seu umbigo, né, que fica logo aqui embaixo, ela não some por nada. Você tem uma dificuldade absurda de perder essa parte aqui. E normalmente, gente, essa é a parte que mais acumula gordura, tá? Por isso, realmente é mais difícil de você conseguir eliminar essa famosa pochete. É a área ali que tem menos circulação e é que a gente ativa menos também durante o dia. Então acaba que a gente tem um acúmulo, pode ser, né, um acúmulo de gordura aqui nessa região. Porém, talvez isso não seja só gordura no seu caso, tá? Isso pode estar ligado à flacidez, isso pode estar ligado a uma retenção, isso pode estar ligado a uma diástase também que você tenha. Ou seja, diversas coisas podem estar acontecendo aí e você acha que a sua pochete é só gordura. E por isso que ela não vai resolver só com treino e nem com alimentação. Agora eu vou te dar 5 motivos aqui, tá? Que você acha que está fazendo, mas você não está fazendo de forma certa e é por isso que a tua pochete, ela não some. Primeiro, tá? É achar que você está em déficit calórico. Isso, é achar. Porque eu vejo que muitas mulheres ficam horas sem comer achando que é isso que é estar em déficit calórico. Quando não. Gente, o nosso corpo ele precisa de energia para fazer as tarefas do nosso dia. E se a gente não tem essa energia ali, a gente não fornece essa energia necessária para o nosso organismo, acaba que ele vai tirando de pontos que são importantes e estocando também gordura em outros pontos. E aí que vem aquele famoso acúmulo de gordura localizada, tá? Porque o seu corpo ele é muito inteligente, ele pensa assim, essa menina ela não come. Então, pensando nisso, o que eu vou fazer? Eu vou acumular um estoque de gordura aqui para quando ela não comer, eu, caso precise, eu tenha como eu fazer meus movimentos aqui. Entende? Então, gente, é importantíssimo que você tenha horários certos para você se alimentar, com quantidades adequadas ali, tanto de carboidrato quanto de proteína também, e gorduras boas são importantes. Então, achar que está em déficit calórico só porque você fica horas sem comer, olha, já cansei de escutar isso. Amanda, eu só faço 2 refeições no dia, eu faço uma refeição no dia e eu não emagreço. Né? Você com certeza já escutou isso de alguém, ou você é essa pessoa, né não, criatura? E aí, é exatamente por isso, tá? Você nunca vai emagrecer dessa forma. Acredite se quiser, mas para emagrecer com qualidade, para perder essa gordura que tá te incomodando, caso essa pochete seja de gordura, você precisa emagrecer comendo. Você precisa comer para emagrecer. Só que é comer, claro, da forma certa. E, gente, quando eu falo forma certa, eu não falo de uma forma mirabolante. Eu não falo de radicalismo. Eu não falo de neuras, maluquices, loucuras. Não. Eu falo de você se alimentar bem. Ponto. Então, é normalmente você comer o que você já consome, só que numa quantidade mais adequada, principalmente em relação a carboidrato e proteína. A proteína é que vai ajudar ali na formação da nossa massa muscular, que vai ajudar ali a gente conseguir construir os nossos músculos. Se você não tem essa quantidade boa de proteína, você não consegue formar músculos ali durante o treino. Então é importante que você tenha um aporte bom ali de proteína. Quanto mais massa muscular você tem no seu organismo ali, no seu corpo, né? No seu organismo não, no seu corpo. Quanto mais massa muscular você tem no seu corpo, acaba que você acelera mais o seu metabolismo. Consequentemente, você evita a flacidez e você consegue otimizar, tá, muito mais o teu emagrecimento. Porque você vai acelerar o seu metabolismo, você vai ganhar massa muscular, você vai ficar mais definido, o seu corpo vai ficar bem mais estruturado, tá? E você não vai ficar com aquele aspecto murcho, molengo, capenga aí no seu abdômen ou na sua perna, seja no que for. Então, para isso, é importante, tá? Esse primeiro passo, onde você saiba fazer um déficit calórico e não achar que tá fazendo um déficit calórico por si só, beleza? Segundo, treino fraco e sem progressão. Exatamente, você treinar, ficar chegando na academia, ai, eu vou me matar aqui no abdômen para eu conseguir eliminar essa pochete. Ai, meu Deus, agora eu vou correr, vou começar a correr porque eu preciso fazer cardio para eliminar. Quantas mulheres também eu conheço que priorizam o cardio quando visam o emagrecimento do que a musculação. E isso está errado. Como eu falei, gente, o cardio, ele não vai te proporcionar a massa muscular que a musculação vai. Então, para você ter massa muscular que só traz benefícios e você precisa disso no seu processo de emagrecimento, você precisa estar fazendo musculação. E musculação bem feita. Um treino bem feito, sentindo de fato o músculo sendo ativado por todo momento. Pensa comigo, se treinar fosse só ir pra academia, né? E todo mundo que estivesse treinando estaria o quê?
gostoso, gostosa, satisfeita com o corpo, né? E não é assim que funciona. Quantas pessoas treinam e não estão felizes e não estão satisfeitas com o seu corpo? Então, é importantíssimo que o seu treino ele tenha uma progressão, ele tenha um método, ele tenha um direcionamento. E você saiba o que você está fazendo. Você saiba a quantidade de cardio que você tem que fazer para não prejudicar o seu ganho de massa muscular também. Você tem que saber como você vai treinar para, de fato, estimular, sentir ali o seu músculo que está sendo trabalhado naquele momento, porque só sentar na cadeira extensora e executar aquele exercício não é treinar, tá? Você apenas está fazendo mais do mesmo. E é isso que eu peso, eu bato muito na tecla com todos os meus alunos do programa Mulher Fitness. Gente, treinar é diferente de saber treinar. Você ir treinar é uma coisa, você saber treinar é outra. E quando você aprende a treinar, você tem todo um direcionamento, o seu shape ele vem assim. E é muito mais simples porque você desbloqueia, porque você entende. Caraca, eu treinei a minha vida inteira, mas eu realmente só tava indo pra academia fazer o que tava ali prescrito, mas sem estimular o músculo. Sem de fato entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E quando você começa a virar essa chave dentro da cabeça, você aprende a treinar de verdade, que é o que eu falo, né, sem treinos de princesa para as minhas alunas, aí sim o seu resultado ele vem muito mais rápido do que você imagina. E é muito mais simples do que você imagina também. Às vezes a gente cria uma coisa na nossa cabeça que está muito distante da nossa realidade. Mas quando a gente tem um caminho, o que a gente precisa fazer ali, o que precisa seguir, esquece, você consegue, tá? Então treinar da forma certa é um ponto fundamental, tá? Terceiro, falta de ativação do core. É isso mesmo. Quantas meninas eu vejo fazendo um aparelho, como por exemplo, eu vou fazer aqui o hack, né? Ou qualquer outro exercício que você faça, pode ser um agachamento. E ao invés de você travar, você conseguir manter o seu abdômen ativado, o que você faz? Você faz isso aqui, ó. Você estufa a sua barriga. E na hora que você vai fazer o movimento, você faz isso aqui, ó. Barriga totalmente, ó, estufada. Assim, pra fora. Não. Você tem que, ó, contrair o seu abdômen. Você tem que manter o seu abdômen ativado durante todo o movimento de qualquer exercício que você faça. Quanto mais você faz um exercício com a barriga estufada, mais você projeta a sua barriga pra frente. Então a ideia, gente, é sempre manter o seu abdômen aqui, firme, ativado. Isso vai prevenir dor na sua lombar e vai conseguir você ter mais facilidade de conseguir ter aquela cintura mais fina, como você deseja. Perder aquela pochete que você tanto quer também. Então é importante que você saiba travar aqui o seu abdômen, ó. Tanto na descida de um movimento, quanto na subida dele. E não, ó, mantenha estufado assim, ó. E faça isso aqui, ó. Ele solto, largado, isso tá completamente errado. Então você não tem que fazer isso. Isso serve também para a questão, por exemplo, do abdominal. Quando tu vai fazer o abdominal e você só faz isso aqui, tu tá perdendo tempo, pô. Você não está ativando o seu transverso do abdômen, você não tá ativando todo o seu core aqui. Então é importante que toda essa região aqui, ela esteja ativada para quando você fizer a força do movimento, você conseguir estimular o seu músculo. Porque se você faz isso aqui, ó, é mais do mesmo, tá? Então é importante que você consiga ativar toda essa musculatura aqui. E aí existem algumas formas de você ativar. Eu vou te ensinar uma aqui bem básica agora, tá? Como eu ensino para a maioria das minhas alunas, para você conseguir ativar. Você vai simular uma tosse e você vai colocar a mão aqui. Simula uma tosse e sente comigo, bota os dedos bem fundos aqui, tá? E aí você vai simular a tosse, você vai sentir que seu músculo ele tá fazendo assim, ó, na tosse. Isso aqui na tosse. Então você percebeu o movimento? Esse é o movimento do seu abdômen sendo ativado. Só que na tosse. Amanda, eu vou ficar tossindo? É óbvio que não. Agora você vai fazer outra coisa. Você já entendeu como funciona aqui para ele ser ativado. O que acontece quando eu falo de ativação de abdômen? Agora você vai soltar o ar todo pela boca. Continua com a mão aqui e solta o ar todo. Deixa o ar todo sair, vai. Solta tudo, até não sobrar nenhum ar aí. Você vai perceber que a mesma coisa aconteceu de quando você tossiu. O seu abdômen, ele fez isso aqui, ó. Parece que ele tá se unindo. As costelas, parece que elas estão se juntando. Certo? Aconteceu a mesma coisa. E é exatamente isso que você vai fazer durante os exercícios para você conseguir ativar o seu abdômen, tá? Para você conseguir manter ele sempre ativado durante qualquer exercício, você vai controlar ele com a respiração. E muita gente não se atenta no controle da respiração durante os exercícios. Então, quando você faz o movimento da força, você solta o ar pela boca. No momento em que você relaxa, você alonga, você puxa o ar pelo nariz. Então aqui, o momento da força é o momento que eu subo. Então no momento que eu subo, eu vou soltar o ar pela boca. Só que eu vou soltar já pensando em fechar aqui minhas costelas. Então, fechei, puxei o ar pelo nariz quando eu fui descer.
E aí, com a prática, tá? Você não precisa ficar fazendo barulho, nada disso. Você já vai conseguir manter o seu abdômen ativado, mesmo com você falando. Você vai conseguir fazer isso, tá? Que é o que eu faço. Eu hoje, quando eu operei a apêndice, olha que interessante. Quando eu operei a apêndice, gente, eu não podia ficar com o meu abdômen solto. Eu tinha que ficar com o meu abdômen travado. Se eu ficasse com... Minto, eu tinha que ficar com o meu abdômen solto, eu não podia ficar com ele travado. Se eu ficasse com ele travado, eu poderia estourar uma hérnia ali dentro por conta da pressão que estaria ali acontecendo, por causa dos pontos que eu tomei, enfim. E é algo totalmente inverso do que eu tava fazendo. Porque eu tinha acabado de ter a Giovana. Eu tive a Giovana 3 meses depois, eu operei a apêndice. E aí, pra eu evitar diástase, eu tava mantendo meu abdômen 100% contraído em todos os momentos. E aí, 3 meses depois, eu operei a diástase. Eu tive que fazer o inverso. Eu não podia contrair meu abdômen, eu não podia fazer força no meu abdômen. Só que pra mim, como eu já pratico isso há muito tempo, pra mim é fácil e normal eu chegar e ficar parada com o meu abdômen ativado. É normal. Então foi difícil eu tentar manter ele largado pra não estourar uma hérnia ali. E eu vejo muitas mulheres hoje, né, quando elas estão paradas, elas ficam assim, ó. Solta o abdômen, relaxa, eu não consigo. Eu tô com o meu abdômen, mas eu tô aqui, ó, com ele sempre travado, ele tá duro, sempre. Eu tô parado, mas ele não tá murcho. Ele sempre tá ativado. E isso é um costume que você vai adquirindo, tá? Conforme você vai praticando essa ativação. Então, assim, podem ficar tranquilas que depois isso vai se tornar muito mais fácil do que parece. No começo é mais difícil, mas depois vai se tornar mais prático. Com a ajuda do vácuo, né, você consegue ativar ainda mais, fazer essa ativação maior ali do seu transverso, você entender como isso funciona. Depois eu faço um vídeo só explicando sobre o vácuo com vocês, tá? E aí, bora pro quarto. Eu espero que você não seja aquela pessoa, tá, que anda totalmente sem postura, ou seja, com seu ombro caído assim, ó. Gente, só de eu mudar a minha postura, você percebeu o que aconteceu com a minha barriga? Eu tô andando aqui reto, ó, peito aberto, estufado, bunda lá pra trás, amor. O abdômen tá aqui. Se eu fizer isso aqui, ó o abdômen como já muda. Percebeu? Se você tem uma postura totalmente errada, você vai prejudicar o seu abdômen. Você vai prejudicar, você vai retardar, né? Você vai atrasar essa chance aí de você ter o abdômen mais definido, o abdômen mais lisinho. Então isso vai dificultar. Então por isso é importante você ter a sua postura sempre alinhada. E gente, eu tô falando coisas aqui porque são coisas que você não se atenta. Você realmente para pra pensar aí, como é que tu para na rua? Como é que tu para pra conversar com alguém da tua família? Tu para com o abdômen contraído? Tu para com a postura? Ou tu para assim, toda largada? Entende? Isso são fatores que vão prejudicar, real, tá? Então começa a se atentar nisso. Então, por exemplo, fazer exercícios ali de costas, por exemplo, dorsais, ombros, vão melhorar muito a sua postura. Então treine dorsais, mas é como eu falei, treinar sabendo estimular da forma certa, tá? Não treinar de qualquer jeito. E por fim, né, o último é o cardio. Um cardio totalmente mal feito ou de forma totalmente inexistente, né? Ou seja, você quer emagrecer, mas fica aí no cardio feito uma louca, chega na academia, vai direto pro cardio. Ou então quando tem aquele tempinho pra treinar, você quer fazer cardio, achando que é isso que vai te emagrecer. E é óbvio que o cardio, ele vai te ajudar sim no déficit calórico. Mas lembra que eu falei lá no início que pra você ter um déficit calórico bom, você precisa da estratégia alimentar correta e não ficar horas sem comer, até porque o cardio ele tem que estar totalmente linkado ali à tua parte alimentar, ao seu treino, o treino que você faz no dia. Eu, quando eu monto a planilha de treino do programa Mulher Fit das minhas alunas, gente, tem lá o que elas vão treinar na segunda-feira, quadríceps, tem a quantidade de cardio que elas vão fazer, o tipo de cardio que elas vão fazer, tudo isso influencia. Porque, por exemplo, você fazer uma escada numa velocidade 5 é diferente de você fazer um transporte sem carga. A intensidade aqui vai ser maior do que no transporte. Então, você saber controlar essa intensidade é difícil, porque você precisa de um direcionamento para isso. Se você não tem tempo para treinar, tá muito corrida, ou é aeróbico ou musculação, é sempre a musculação. De uma forma, claro, sempre ativando o seu músculo, sentindo a sua musculatura, para você conseguir ter um bom resultado. Senão você não vai ter, beleza? E aí que entram 5 erros clássicos, tá? Ou seja, fazer 1000 abdominais achando que é isso que você vai perder essa pochete, quando na verdade não é. Você precisa identificar o que está acontecendo aí, se é uma diástase, se é uma flacidez, se é mais uma gordura realmente localizada, o que é que está acontecendo. Outro ponto, sair fazendo um treino sem intensidade nenhuma, sem progressão, sem método, não vai te fazer chegar a lugar nenhum, porque você não está estimulando o músculo, você só está perdendo tempo.
tá? E terceiro, achar que é genética e já desistir. Não é genética, tá? A genética vai influenciar? Vai. Mas ela não vai influenciar de você ter ou não resultado. Isso não existe. A genética influencia até que ponto o seu corpo chega de músculo. Como funciona a tua estrutura corporal, ok? Isso a genética vai influenciar agora de você ter ou não ter resultado, de você perder ou não perder a sua pochete? Isso não. Não tem como, tá? Só ajustando todos esses pontos, fazendo da forma certa, que é impossível você não ter resultado. Beleza? Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que você agora tenha entendido, eu tenha clareado um pouco, né, a sua cabeça aí. E aí você me diz aqui, qual desses erros você mais cometia aí, ou você cometia, né? Porque agora, a partir de hoje, criatura, você não vai mais cometer, né? Me diz aqui nos comentários qual deles, assim, você achava que tava fazendo super certo, abalando tudo, e tava aí só ladeira abaixo. Me conta, o que você acha que de fato é ali a tua pochete? É uma flacidez? É uma diástase? É uma gordura mais local? Me conta aqui nos comentários que eu já quero saber. E se tu gostou, já deixa o like também, tá? Ah, e se você quer um treino totalmente direcionado, personalizado ali, clica aqui, ó, no link aqui embaixo, vem pro time do programa Mulher Fitness, que lá você vai saber o que treinar, o que comer, qual cardio fazer, tudo, tá? E aprender a treinar de verdade. Beijo.